Bom, boa tarde a todos, né, senhoras e senhores, debatedores aqui dessa importante mesa do ciclo de diálogos Vida e Democracia, do Observatório da Democracia, que é uma promoção das diversas fundações de partidos políticos, né, que tem compromisso com a democracia, e hoje teremos o prazer de estar aqui conversando com vocês sobre o tema democracia, sociedade civil e Estado democrático. Temas de extrema atualidade para o momento que a gente vive no país. Nós temos como participantes a Cid Benjamin, jornalista, escritor, vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Temos também o Gilson Dipp, ex-ministro do TSE e também ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça. Professor Fernando Haddad, que é ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro de Educação e ex-candidato à presidência da República nas últimas eleições. Temos Carol Proner, advogada, doutora em Direito, professora da UFRJ e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Então, para conversar, eu acho que quase ninguém está ouvindo, mas eu queria dizer que nós vivemos uma aguda crise sanitária, econômica e política, né, no nosso país, talvez uma das mais graves da nossa história, com certeza, pelo menos, né, da geração de todos que encontram aqui nessa mesa de diálogos. E o pior de tudo é que nós não temos uma liderança no poder central da República para coordenar as ações e as saídas para enfrentar essa crise. Nós temos, pelo contrário, um presidente que atua na disputa, com foco na disputa ideológica, na contradições e polarização com a sociedade, com governadores e com os prefeitos, que são agentes fundamentais especialmente, né, no combate à pandemia do coronavírus. Nós temos, portanto, né, uma polarização instalada a partir do poder central e temos, né, diariamente ataques às instituições vindo também do poder central. Ataques às instituições que sustentam, né, o Estado democrático de direito, o Congresso Nacional, o STF, as organizações instituídas na sociedade civil, sejam elas de que cor ideológica tenha, né? Então nós temos instalado, né, perspectivas, inclusive afirmações que levam à possível ruptura, né, das instituições no nosso país. Então é com esse pequena introdução que a gente quer ouvir os senhores sobre o que pensam e quais são também as saídas que a gente precisa construir de uma ampla frente da democracia, da defesa da democracia, do Estado democrático de direito, das instituições instituídas na Constituição e no diálogo com a sociedade. Então, esse é um desafio de todos aqueles, né, que ao longo da sua vida, sejam de instituições partidárias ou da sociedade civil, como aqui nós temos alguns públicos, sociedade civil, universidade, partidos políticos, que lutaram para chegar onde a gente estava, né, no século XXI, de uma democracia consolidada e que nós estamos vendo, né, possíveis rupturas até no processo democrático. Então, um pouco esse debate. Outra coisa, está aqui o Cid Benjamin, que é vice-presidente da ABI, né, que é uma discussão muito concreta hoje, é a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, até que ponto isso há limites, né? Há limites para essa liberdade, como muitos argumentam que a liberdade de expressão tem que ser livre, cada um fala o que pensa, o que quer. Então, há limites para um debate muito atual, tendo em vista o inquérito até que está no STF, se a liberdade de imprensa tem condições de impor limite. Então, eu acho que é um pouco o debate que nos aguarda hoje, para milhões de brasileiros que, com certeza, esperam também respostas ou caminhos, né, pelo menos perspectiva de soluções, de caminhos para esses dilemas que a gente está se debatendo no dia a dia. Então, sejam todos bem-vindos, e nós vamos começar com o professor Fernando Haddad, que vai falar. Nós pactuamos aqui, em princípio, 10 a 12 minutos na primeira exposição,
e na sequência depois haveremos, então, a segunda rodada, com os contrapontos necessários à fala de cada um. Então, para suas palavras iniciais, professor Fernando Haddad. Bom, muito obrigado. Eu queria saudar os organizadores desse encontro, agradecer muito a presença dos demais convidados que engrandecem esse encontro ainda mais, né? Professor Dib, Carol Proner, Cid Benjamin, cumprimentar especificamente a Associação Brasileira de Imprensa pelas últimas iniciativas em prol da nossa fragilizada democracia. E eu vou usar esses 10 minutos iniciais para falar, do meu ponto de vista, quais são as minhas preocupações em relação ao tema proposto. Bom, eu venho preocupado com a democracia há muito tempo, né? Na verdade, o que eu vejo é uma escalada insana, né, de pessoas públicas, de organizações, de militantes obscurantistas que estão há muito tempo, eu diria, há pelo menos 6 anos, minando os alicerces da nossa democracia. Do meu ponto de vista específico, isso começa no dia seguinte à reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Acho que essa data é uma data paradigmática, porque alguém poderá dizer, não, mas antes já havia movimentos que minavam a democracia, que não dialogavam, né, que vandalizavam as cidades, que, enfim, que procuravam criar um clima de instabilidade. Mas isso pode sempre acontecer numa democracia. Grupos minoritários, grupos de provocadores, grupos de pessoas que querem instabilizar o debate racional no país. Uma democracia que se preze tem que resistir a esse tipo de coisa e até saber lidar com isso. Não é novo isso na democracia. Você tem que saber lidar, inclusive com grupos intolerantes. E é papel das autoridades se portar de maneira tal a não dar campo para a intolerância ganhar corpo na sociedade a partir da ação desses grupos minoritários. E é preciso saber lidar com eles, portanto, e sempre haverá intolerantes numa sociedade democrática, né? Então, isso vai acontecer sempre. O que não é razoável é o que aconteceu depois da reeleição da presidenta Dilma. Porque no dia seguinte à sua reeleição, por várias razões, isso demonstra, inclusive, que o que menos importava ali era a tese, né, de por que tirá-la do poder. O que mais importava era o movimento para contestar o resultado eleitoral. Então, falava-se em recontagem de votos, novas eleições, falava-se em impeachment, sem, naquela ocasião, que se soubesse qual era o crime de responsabilidade pelo qual a presidenta Dilma deveria ser julgada. Falava-se até em parlamentarismo, né, com o afastamento da presidenta como uma solução para a crise. Quando nós sabemos que, independentemente da qualidade, aqui eu não quero entrar no mérito dos erros e acertos do governo Dilma, ela tinha 4 anos para alterar, mudar, aprofundar sua agenda e se submeter, como qualquer governante, ao crivo das urnas, garantindo o seu mandato. Não só isso não foi concedido a Dilma, que era o seu direito constitucional de cumprir o mandato legitimamente conquistado nas urnas, mas, ao contrário, as forças começaram a sabotar o governo, aprofundando a instabilidade, que levou mais de 1 ano, porque nós sabemos o quão traumático é um processo como esse, até o seu afastamento temporário em abril, definitivo, se eu não me engano, em agosto de 2016. Isso gerou um trauma enorme no país. Não bastasse isso,
mal a presidenta Dilma tinha sido afastada definitivamente pelo Senado, o Lula se torna réu. Lembrando que ele foi impedido de assumir, quando nem réu era, o cargo de ministro em chefe da Casa Civil, sem nenhuma justificativa plausível, a não ser o vazamento ilegal e seletivo de um grampo ilegal, porque decorrido já o prazo que o próprio juiz concedeu à autoridade policial para efetivá-lo. Então, ilegal por vários aspectos, porque tinha passado o prazo, porque envolvia a presidente da República e porque foi seletivo, ou seja, foi escolhido a dedo o telefonema que ia ser vazado, e não o conjunto dos telefonemas que o Lula deu naquele dia, comunicando aos seus correligionários, inclusive a mim, né? E o meu telefonema, por exemplo, não foi vazado, porque se fosse vazado, o país ia tomar conhecimento dos termos, né, com que eu lhe tratei do assunto com o presidente Lula, com alívio de que ele ia poder dar o apoio para o governo que há meses nós negociávamos com ele. Mas isso tudo foi sonegado da cidadania e eles seletivamente vazaram ilegalmente, duplamente, né? Ilegal duplamente o vazamento que fizeram. Muito bem. Não bastasse isso, mudaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre prisão em segunda instância, que só tinha 7 anos. Aceleraram o processo do Lula para que ele fosse julgado em primeira e em segunda instância antes de 2018, para que ele fosse considerado ficha suja e não pudesse concorrer às eleições. Impediram uma mera entrevista do presidente Lula. E depois o habeas corpus, que o Supremo avaliava, foi objeto de um tweet de um general ameaçando a Suprema Corte de instabilidade institucional. E depois vieram as fake news. O que tudo isso resultou? Num fascista no poder. Tudo isso que fizeram conduziu um fascista ao poder. E hoje nós estamos aí sim, um presidente que toda semana comete crime de responsabilidade enquanto a nação observa os movimentos dele, se ele terá ou não força para aplicar aquilo que o seu próprio vice chamava de autogolpe. Inclusive com uma interpretação do artigo 142 da Constituição absolutamente exótico. Recriaram um poder da época do Império, chamado poder moderador, que era um poder exercido pelo chefe de Estado, à ocasião, o próprio imperador, e que agora alguns juristas que sempre estão disponíveis para projetos autoritários, invocar esse artigo e dar a ele uma interpretação absolutamente desconforme à Constituição, como se ele pudesse subsistir fora da Carta Constitucional. É um texto que se resolve por si mesmo, né? Sem que a sua interpretação tenha que ser coerente com tudo o que a Carta de 1988 quer dizer efetivamente em termos democráticos. Uma aberração jurídica própria de juristas que não têm nenhum compromisso com a liberdade e que posam de liberais, inclusive. Então, hoje nós estamos diante de uma ameaça real, que é a eleição de uma pessoa sem vínculos e compromisso com a democracia, que comete, hoje mesmo ele afirma, que ele não convoca o movimento pelo fechamento do Supremo, que ele simplesmente comparece às manifestações pelo fechamento do Supremo. É nesse nível de hipocrisia e deboche que nós estamos sendo governados por alguém que atenta contra a economia nacional e que atenta contra a saúde pública, além de atentar contra as instituições da República. Então, nós temos uma tripla crise, né,
que é reforçada pela ação desmesurada, irracional, caótica do próprio presidente da República, né, que alimenta essa crise quase que diariamente. O país encontra algum sossego quando ele some de cena, porque assim que ele aparece ele é quase que um carvoeiro que leva lenha, né, para a fogueira, para reacender as chamas da intolerância, da discórdia. É esse o clima que nós estamos vivendo no Brasil. E eu penso que, não sem razão, há 30 processos, há 30 pedidos de abertura de processo de impeachment hoje na gaveta do presidente da Câmara, que ainda não se manifestou sobre o assunto. Enquanto isso, o presidente cria uma base de apoio inédita no país, que é uma base de apoio com o Centrão. Por que eu digo inédita? Porque o presidente é um sem partido. O presidente não tem sequer projeto para o país. Então é a primeira vez na história que o Centrão capitaneia o governo, liderará o governo, quando no passado ele vinha a reboque do governo. Então nós temos uma situação inédita que, além de tudo, as instituições que não resistem ao Bolsonaro estão sendo cooptadas por ele. Isso implica Polícia Federal e a própria PGR, que alguém pichou durante o final de semana, dizendo que era a Procuradoria-Geral do Bolsonaro, em Brasília. E até publicamente o Bolsonaro ele seduz o presidente, o procurador-geral, dizendo que o procurador-geral seria um candidato a uma terceira vaga, se ele tivesse disponibilidade de 3 vagas para nomear para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós estamos falando de uma anomalia institucional de toda a ordem, de 3 crises. 2 minutos para o senhor terminar. Eu li. Obrigado. Ok. Nós vimos a atuação do presidente esse final de semana, e eu louvo a iniciativa, inclusive da ABI, né, que talvez seja a instituição mais representativa da democracia liberal, porque afinal estamos falando de liberdade de expressão, liberdade de organização, livre exercício profissional, que nem isso o Bolsonaro respeita, a ponto de insuflar a população contra jornalistas que simplesmente cobrem os seus próprios pronunciamentos à frente do Palácio do Alvorada. Então, é esse o clima que nós estamos vivendo, e eu espero que os democratas do país não se deixem seduzir por palavras de hoje, que são leves, como se as palavras duras de amanhã não fossem ser mais proferidas. O Bolsonaro, se puder, exercerá a presidência com poderes absolutos. Só os democratas vão conter o seu ímpeto autoritário. Muito obrigado. Obrigada, professor Fernando Haddad. Quero aqui, então, como uma militante histórica do PPS, agora Cidadania, dizer que ele está lá não com meu voto, viu? Votei no senhor no segundo turno das eleições, então minha consciência está tranquila aqui, né, de não ter contribuído para ter o Bolsonaro no poder. Eu posso, então, agora passar para o ministro Gilson. Ministro Gilson? Vamos lá, então, para os seus 10 minutos. O senhor tem que habilitar isso. Boa tarde a todos. Meu caro Fernando Haddad, Cid Benjamin, Carol Broner, Luzia Ferreira. O Haddad fez um resumo histórico do início da geração dessa crise. É quase que impossível um governo, no momento de pandemia, acirrar de tal maneira os ânimos que
estamos à beira de um caos social provocado pelo presidente. Agora, Haddad, isso se justifica. O presidente só sabe governar para aqueles 10, 15% de fanáticos. Aqueles 10, 15% que poderão levá-lo a uma final de uma nova eleição. Mas agora, o grande problema é que o presidente está acuado juridicamente. E isto é o mais importante. Está tramitando no Supremo Tribunal Federal o inquérito das fake news, que teve um começo meio tumultuado, não muito heterogêneo, e que está focando exatamente na militância do ódio. Está focando naquelas pessoas que, a pretexto de usar liberdade de expressão, estão cometendo os mais nefandos crimes contra a segurança nacional, contra a honra do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional. E esse inquérito, cujos sigilos já foram quebrados, vai sim atingir uma série de empresários, deputados, blogueiros, que são a alma da atuação do presidente. E mais, o presidente sabe disso e tem medo disso. E sabe que o Supremo não vai brincar com essas provas. Além de tudo, tem o inquérito da investigação na interferência na Polícia Federal, naqueles que atentaram contra a democracia, organizando passeatas. E esse material probatório está sendo colhido. E vai ter, sim, injunções em vários outros processos. Principalmente, e esse é o medo do presidente, na justiça eleitoral. O presidente está com vários processos no Tribunal Superior Eleitoral, exatamente em função do descalabro dos robôs, fake news, ódios, que impulsionaram sua eleição. E essa matéria que está sendo em sigilo, por enquanto, apurada pelo Supremo Tribunal Federal, vai ter, sim, seguramente, não sabemos até em que grau, um compartilhamento dessa prova com o Tribunal Superior Eleitoral. Até que ponto essas fake news que estão sendo apuradas com muito mais rigor no Supremo vai influenciar no Tribunal Superior Eleitoral? Vai dizer se essas atitudes foram condizentes para que a chapa não fosse eleita? Ou seja, que pudesse ter influído diretamente no resultado do pleito? E mais ainda, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito está de olho também nessa prova. A relatora da comissão já disse que vai pedir ao Supremo, dentro daquilo que for possível, o compartilhamento dessas notícias odiosas, desse financiamento odioso, desse ataque às instituições, para que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa se debruçar sobre o seu trabalho. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito
nunca tem um escopo previamente delimitado. A CPMI vai ao sabor dos acontecimentos. E mesmo com um Congresso Nacional que está sendo leniente com o presidente da República, salvo algumas tomadas de posição contrária às medidas provisórias, onde é preciso que haja, de parte do presidente da Câmara, uma posição mais incisiva. Afinal, ele tem o poder de exercer ou não a admissibilidade do processo de impedimento? Tem. Tem receio? Está ligado ao Centrão? O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, faz um papel de baixo clero, baixíssimo clero, no sentido de tentar conciliar. Com Bolsonaro não há conciliação. Ele só pode ser vencido pelo temor, e pelo temor jurídico. E isso que está deixando ele completamente desesperado. Os processos jurídicos estão se fechando sobre ele. E ele não tem escopo, ele não tem razão, ele não tem quadros, ele não tem estrutura para nada. Não tem nenhuma, digamos, suporte. E se ele está pensando nos militares, que ele não pensa que aqueles militares de gravata, que são subordinados, que estão ganhando cargos de confiança dentro dos gabinetes presidenciais, que estão complementando sua renda, não serão esses militares verde-oliva, de terno e gravata, que irão dar suporte a Bolsonaro. As Forças Armadas nunca ultrapassaram os seus limites de qualquer apoio mais efusivo. O que há, muitas vezes, é o presidente, é o ministro da Defesa, servindo, acompanhando o presidente em algumas manifestações e acompanhando caladamente. Era melhor que o presidente do Supremo, ou o ministro da Defesa, ficasse como assessor do ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Teria muito mais envergadura. Se o presidente acha que as Forças Armadas terão dado suporte a ele, por mais que tenham sido beneficiadas na reforma da Previdência, e as polícias militares, que foram também beneficiadas nas suas remunerações. Se esse pessoal vai arriscar a sua história 30 anos depois para dar um suporte a um insano, o presidente tira o cavalo da chuva. E é por isso esse seu desespero dominical, seu desespero semanal em ameaças, porque ele sabe que está sendo ameaçado e seus filhos estão gravemente ameaçados em vários processos, e todos eles. É isso que precisa ficar bem claro. Bolsonaro está em desespero e sabe muito bem o que poderá vir por trás de todas essas iniciativas de ordem jurídica, social e democrática. Eu custo muito a falar sobre isso em plena pandemia, mas esse presidente está levando, inclusive, ao genocídio nacional. Portanto, Haddad, eu quis pegar a tua introdução para demonstrar que o presidente não está apenas atacando, ele está acuado.
ele está emparedado, ele está com medo. E não dá para ter diálogo com uma pessoa acuada e desesperada. Você precisa ligar o teu microfone. Liguei. Luciana. Já liguei. Professora Carol, podemos agora? Vamos lá? Estão me ouvindo bem? Posso começar? Pode. Então, primeiro de tudo, agradecer à Fundação Perseu Abramo por esse convite, ao querido Aloysio Mercadante, que foi quem me fez o convite, cumprimentar a Luzia, e esse projeto do Observatório, cumprimentar o Cid, o ministro Gilson Dipp e nosso querido Fernando Haddad. Uma honra para mim fazer parte desse debate. E eu quero aproveitar, eu tinha planejado um pouco, tendo em vista que esse é um programa um observatório das fundações, Luzia, e fazer umas reflexões com base no acúmulo que nós temos desse período aí, a partir da origem, como disse o ministro Dipp, o próprio Fernando Haddad, da nossa ruptura democrática. Então, e também o início, ou pelo menos o início mais organizado, da resistência democrática no campo do direito, que é o que tem nos caracterizado tanto na BJD como nos outros espaços aí que nós resistimos ou tentamos fazer alguma coisa, tanto dentro quanto fora do país, onde temos circulado com mais força, denunciando o que nos acontece aqui desde 2016. Eu quero expor 4 pontos, vamos ver se dá tempo, mas você me avisa, Luzia, se eu tiver do tempo, tá? Então, o primeiro de tudo é uma coisa simples, mas complexa, é o papel dos juristas, né? E aqui, quando nos questionaram, pelo menos quando a frente de juristas, lá em 2016, surgiu meio que espontaneamente o uso irrestrito desse termo como sendo indevido, vocês vejam só, né? Para refletir o papel de quem mereceria esse título, esse reconhecimento de jurista, né? Não é fácil, não é difícil, quer dizer, compreender que os juristas assim considerados sempre foram os que fizeram parte da história oficial do país, né, dos momentos mais marcantes do nascimento do IAB, da OAB, de certa forma a elite jurídica mais seleta do país, normalmente formados nas academias mais antigas e prestigiosas, né, dos centros econômicos do país. Normalmente senhores, normalmente homens de profunda formação jurídica, para além do direito, conhecedores de idiomas, de direito comparado. Então, toda uma cultura jurídica também ligada à elite jurídica mais importante aí do país nesse sentido, né? Agora, vejam só que essa elite jurídica, de modo generalizado, e eu estou aqui diante de um jurista que merece toda a qualificação como um jurista experiente e valoroso que é o nosso ministro Gilson Dipp, mas veja só, e ele não se furtou a se posicionar desde um primeiro momento quando percebeu essa crise institucional. Nós vivemos um entrave, né? O país viveu uma crise e vive que passa fundamentalmente pelo sistema de justiça. E qual o papel dos juristas nesse momento? Ficamos, de certa forma, emparedados com as nossas teorias, com o nosso conhecimento jurídico no momento de tomar decisão e reagir, como também estamos agora, né? Então, vejam só, eu me pergunto, quando estava em fratura, né, democrática no processo de impeachment de 2016, quantos se posicionaram? Nós fizemos muito barulho, mas não fomos tantos assim, né? E depois, com as sucessivas rupturas, as propostas de emenda constitucional, a questão dos projetos de lei, desde o início do governo Bolsonaro, o projeto anticrime, para pegar um exemplo mais dramático, né? E todo o lavajatismo que dotou o país, né, de uma racionalidade punitivista, de assassinato de biografias, de reputações, de ódio à política, aos partidos, aos movimentos, à institucionalidade, né? Onde estão os professores de direito dos centros acadêmicos, mesmo os estudantes, os diretores de departamento de direito público, os constitucionalistas, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu queria pôr isso porque nós temos um longo caminho a percorrer e refletir a respeito de um novo sistema de justiça alçado em garantias constitucionais, institucionais e da defesa da ordem democrática, e as falhas que nós acumulamos recentes devem ser levadas em conta. Nós sabemos de cor, nós temos que saber
como saná-las para evitar justamente essa provocação que a Luzia faz, que é a questão dos ataques à institucionalidade. Se não sanarmos isso, teremos novos ataques à institucionalidade e o Supremo Tribunal Federal é o caso mais grave, quer dizer, os ataques são cada vez mais de alto tom, né, e cada vez mais violentos, e isso também é fruto do que nós vivemos nessa ruptura democrática. Nós estamos vendo também, o segundo ponto que eu queria colocar, muitos manifestos de unificação e de esforços a favor da democracia, contra o fascismo, e percebemos também que cresce a pressão em relação aos pedidos de impeachment, ou dentro da opção fora Bolsonaro, a opção impeachment, né? Se eu não me engano, Fernando, são 38 pedidos já, sendo que esse último contou com a participação de parte de um grupo de juristas aí do nosso campo, do grupo Prerrogativas, do Mauro Menezes, do escritório dele, um grupo que você sabe que ladeou um pouco as entidades e partidos na construção de alguns argumentos do direito para fundamentar os fartos crimes de responsabilidade de Jair Bolsonaro. Pois bem, esta deverá ser uma tendência, nós já prevíamos isso, ainda mais com as graves consequências de mortes da pandemia. Ora, o que eu acho que seria um erro fatal nesse percurso de unificação é fazer tábua rasa aos recentes e graves acontecimentos de ruptura institucional, marcados tanto pelo Fernando Haddad quanto pelo ministro Gilson Dipp na fala dele. Não é possível desconsiderar que a ruptura das garantias jurídicas e a violação de direitos constitucionais nos trouxe como consequência, o fascismo. Viabilizou o fascismo. Muita gente diz que é preciso olhar para frente, eu concordo com isso, não acredito que nós tenhamos que ficar paralisados na questão das causas, como um fator imobilizador, mas não é possível seguir sem o reconhecimento por parte dessa mesma institucionalidade de que precisa estar intacta, que precisa funcionar corretamente, democraticamente, constitucionalmente, inclusive para poder se defender, né? E a situação do Supremo é a prova disso. Fugir para frente, como se não tivéssemos que revisar as nossas responsabilidades, ao menos no campo do direito, isso é, a meu ver, inadmissível nessas tentativas de unificação. E aqui nós temos uma decisão jurídica que deve vir em breve e que seria libertadora nesse sentido. A decisão que falta ser concluída na Suprema Corte a respeito da falta de imparcialidade do juiz Sérgio Moro, ou melhor, a parcialidade que é mundialmente reconhecida por qualquer academia de direito do planeta. Nós vimos aí o repúdio ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, na Universidade de Buenos Aires. Pode este ser um caminho de retorno a certa institucionalidade, ao menos quanto ao devido processo legal. Muitas coisas, estão presas nessa decisão, e não é só a liberdade de Lula, que já anunciou, inclusive, que nem pretende ser candidato, muitas questões estão presas nessa decisão. Eu vou ao terceiro ponto. Quanto a isso, justamente das candidaturas mencionadas pelo ministro Gilson Dipp, da contestação pelas fake news, até da cassação de chapa e o que vem pela frente aí, Candidaturas, eleições, processos democrático-partidários. Os juristas do direito comparado, que são acostumados a olhar para a Europa, deveriam olhar mais para a nossa região e ver o que está acontecendo com os nossos vizinhos, que têm muito mais em comum com o Brasil. Não só a violência da concentração de riqueza, as elites e a pobreza nos une aos vizinhos, mas principalmente no atual cenário de protagonismo do sistema de justiça, a América Latina nos ensina o seguinte, que as eleições podem ser desrespeitadas, que mandatários podem ser arrancados do poder. Essa palavra é muito mal vista, a questão do imperialismo na região, mas é importante ver que nós temos em comum com os vizinhos as formas de combate por parte do imperialismo. O próprio direito internacional já não é muito considerado e precisa ser considerado para que se olhe o que aconteceu, por exemplo, no caso do Brasil, da Argentina, do Rafael Correas no Equador, o lavajatismo da região, o uso do direito como uma arma geopolítica, como uma arma que ajuda, que contribui com as estratégias, inclusive militares na região. A Bolívia, por exemplo, agora a questão das eleições, o MAS e a contestação por parte do Poder Judiciário, dos tribunais eleitorais, das candidaturas de alguns, inclusive do próprio Evo Morales, que foi contestado para a candidatura de senador, nós temos uma situação em que o direito é protagonista, sim, de coartadas, de limitações no campo democrático. E o cenário das eleições,
está longe da participação social e depende muito da atuação dos tribunais de justiça, dos tribunais eleitorais também, e nós sabemos da aliança mídia-judiciário, setores do judiciário, denunciadas aí aos 4 ventos pelo Papa Francisco, que se revela aí um grande porta-voz, né, da democracia. Então, um perigo para a democracia é confiar apenas na lisura dos processos eleitorais e no respeito aos mandatos. Nós estamos correndo esse risco. E, por fim, ao que parece, e confiando aqui na fala do ministro Dipp, que acaba de mencionar nesse sentido, se as instituições da democracia, em especial o Supremo Tribunal Federal, tiverem coragem de enfrentar essa tutela militar e essa pressão obscura, violenta, e fizerem o seu trabalho, nós temos chance de resistir a essa anunciada, né, ruptura grave, né, que nós teremos aí, o autogolpe, essas coisas. Mas eu considero que o papel do jurista, do nosso grupo, do nosso ABJD, dos grupos que estão se reunindo em torno da democracia, precisam ir além. Nós devemos ter em conta o papel do formador e crítico, do pensamento crítico nas academias. Nós estamos desconsiderando isso, né? Toda a teoria crítica do direito acumulada há anos, as experiências desde a redemocratização. Nós tínhamos todo o debate quando tivemos a Constituição de 88 sobre o direito achado na rua, o direito alternativo, o uso alternativo do direito. Lembrem do direito constitucional emancipatório como algo que seria melhor. As experiências latino-americanas do constitucionalismo, as constituições ecológicas da Bolívia, do Equador, importantíssima toda a nossa experiência acumulada na justiça de transição, as comissões da anistia, a comissão da verdade, tudo que nós avançamos e os bloqueios, aquilo que nós não conseguimos fazer e que nos traz hoje a insuportável tutela militar como um pesadelo que a gente vive todos os dias. Tudo isso está em questão nesse momento. Nós devemos mover a academia jurídica para o campo das lutas sociais, das lutas populares, e aproximar o jurista, deixar esse lado aí, né, da necessidade de títulos de jurista, de reconhecimentos e condecorações, para dedicar-nos a reconstruir esse país que está tão devastado pelas elites e pelo poder econômico e agora até militar. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, professora Carol. Então, vamos passar agora para o último debatedor, que é o Cid Benjamin, né, vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Bom, eu agradeço o convite, agradeço aqui os colegas de debate, me sinto honrado com a companhia deles e começo dizendo o seguinte: não dá para se ter um debate e uma reflexão genérica sobre democracia e liberdade, e mesmo liberdade de expressão, sem ir ao concreto a esse momento que a gente está vivendo no Brasil. Quer dizer, não é um momento qualquer, não é uma discussão qualquer, é numa outra situação. A gente tem a pandemia aí que arrisca fazer do Brasil o líder mundial nessa triste competição. E nós temos, então, esse primeiro desafio: evitar o crescimento da contaminação e tratar dos doentes. É algo absolutamente fundamental. E aí, nós na ABI, aliás, aproveito para agradecer as referências elogiosas que foram feitas aqui à ABI, mas nós na ABI temos defendido a instituição de uma fila única para o uso de CTIs e respiradores. Não tem sentido que as pessoas morram por falta de equipamentos, porque estão no SUS, não tem plano de saúde, quando ao lado há hospitais privados com esses equipamentos ociosos. Quer dizer, é uma questão absolutamente fundamental, de um mínimo de humanidade, e que me arrisco a enveredar pela Constituição aqui diante de tantos juristas. É o seguinte: a Constituição afirma o direito à vida. Então, não tem sentido que não haja fila única. Isso é uma coisa absolutamente fundamental. Segundo, é preciso viabilizar essa ajuda emergencial. Os pobres, olha, houve uma charge muito boa, que não me lembro agora qual foi o autor, mas eram 3 pessoas maltrapilhas, moradores de rua, e uma dizia para a outra: escuta, você viu que vai ter uma ajuda emergencial? Vai ser ótimo. Como é que eu faço? São R$600. Você baixa o aplicativo e aí se inscreve, etc, etc. E o primeiro disse: mas o que é um aplicativo? Quer dizer, efetivamente,
criaram-se obstáculos e dificuldades, parece que não se quer dar esse dinheiro. Vale isso tudo também para as pequenas e médias empresas, estabelecimentos, que estão tendo uma enorme dificuldade para ter ajuda, enquanto os bancos receberam 1 trilhão. Isso é uma coisa absolutamente escandalosa. Bom, e resta a questão de garantir a democracia. É evidente que o Bolsonaro ele só não implantará uma ditadura se ele não tiver condições. Agora, se ele puder fazer isso, ele vai fazer. É o projeto dele. De forma que a garantia da democracia implica, hoje, enfrentar e afastar o Bolsonaro. Há várias formas possíveis. Eu, pessoalmente, não gosto muito do impeachment. O impeachment, ele põe na mão do parlamento a retirada de alguém que foi eleito de forma direta. E tem sido usado no Brasil. Eu nem vou me reportar o exemplo da presidente Dilma, que foi, enfim, escandaloso. Mas vários prefeitos têm que negociar e pagar mensalão a vereadores para não sofrerem impeachment, não serem incomodados. No Rio de Janeiro, nós temos talvez o pior prefeito das últimas décadas, o Crivella. Em certo momento, a própria base dele abriu um processo de impeachment, e que tinha umas reivindicações lá, certamente não muito republicanas. Começou a rolar a história, ele atendeu às reivindicações, que nunca se soube bem quais eram, e depois de atendidas as reivindicações, acabou o pedido de impeachment. Então é mais razoável que no caso concreto que temos aqui, seria muito melhor se se conseguisse a anulação das eleições por conta das chamadas fake news e que se realizasse um novo pleito. Mas, em termos gerais, isso implicaria uma mudança constitucional, não é para já, muito melhor ser um referendo revocatório em que os mesmos que elegeram poderiam retirar um governante, mas a partir de certos requisitos, enfim, previamente estabelecidos na Constituição. Entende? Bom, essa questão da democracia é uma coisa que eu me arrisco a dizer que ela vai estar sempre em pauta. Ela não é resolvida quando se chega a um país. É mais ou menos como uma questão da utopia. Para que serve a utopia? Para você ter um rumo e caminhar naquele sentido. Entende? A democracia é isso. Num país com muita exclusão social, você não vai ter uma democracia muito forte. Você tem uma parcela da população que está abandonada, está excluída. É mais fácil que ela venda seu voto, que ela não esteja bem informada. Enfim, é uma série de problemas com a exclusão social. É preciso ver também que países que diminuíram essa exclusão social, essa diferença, seja porque são do capitalismo mais avançado, seja porque fizeram revoluções anticapitalistas, também não enfrentaram perfeitamente, não resolveram esse problema, que eu volto a dizer, é como a utopia, você vai caminhar e tal. Eu fui exilado durante quase 5 anos na Suécia, mas muito democrático para os padrões que a gente tem aí. Agora, o poder econômico pesa muito lá na eleição. Eu morei em Cuba também, e eu sou um admirador não só da dignidade do povo cubano, ali nas barbas do imperialismo, como das conquistas sociais que se teve. Agora, eu não defendo um regime de partido único, porque os cidadãos se organizam em partidos políticos para fazer propostas de organização da sociedade. Um regime de partido único, necessariamente, a discussão vai se travar no interior desse partido e a população, por bom que seja esse partido, por posições boas, enfim, ela não vai exercer diretamente. É uma coisa que eu acho que tem que ser refletida, e não é por que não dizer também. Eu converso com amigos cubanos, digo isso, e eles levantam questões que são sólidas. Né? Bom, mas todos os casos em que no socialismo se instituiu o partido único foi premido pelas circunstâncias. Um pouco é isso. Na Revolução Russa, a Guerra Civil, etc., Cuba, o cerco, as agressões, etc. É verdade, mas isso não pode virar um modelo, não pode virar alguma coisa porque aí a democracia fica efetivamente prejudicada. Bom, outra reflexão que eu quero trazer é em relação à liberdade de expressão no século XXI. Já desde o século XX, mas no século XXI, vamos assim. Não é o mesmo que no século XIX, em que alguém fizesse um panfleto num mimeógrafo, subisse num poste para fazer um comício relâmpago. A democratização
da expressão, a liberdade de expressão, da liberação da conexão, implica o acesso democrático à mídia eletrônica, que é a principal. E em todo o mundo, ela tem que ser regulada pelo Estado, porque é uma limitação natural para a quantidade de concessões de rádio, de TV, que você possa dar no mesmo espaço físico. Senão vai embolar tudo, ninguém fala para ninguém. Pois bem, no caso do Brasil, nós temos uma absoluta disparidade na mídia eletrônica. Inclusive, um presidente recente, José Sarney, ele negociou um 5º ano do seu mandato, distribuindo, através do Antônio Carlos Magalhães, que é ministro das Comunicações, concessões de rádio, TV e tal, Brasil afora. Imaginem, muitas delas, inclusive, em mãos de políticos, o que não é constitucional. O político não pode ter essas concessões. Agora, imagina para um político, digamos, no sul da Bahia ou do interior de Minas, o que é ele controlar a rádio local, ou controlar a televisão, de forma que depois da novela, ou antes da novela e antes do jogo do Flamengo, vai ter um noticiário local, organizado por ele, sobre seus interesses, etc. Isso é uma coisa que desvirtua profundamente qualquer democracia. De forma que essa questão, para quem quer lutar pela democracia e lutar por mudanças, a questão da liberdade de comunicação, liberdade de expressão e democratização dos meios eletrônicos, em particular, é uma questão central. E aí devo dizer que a gente avançou pouco, nos momentos que tivemos condições de avançar mais em governos progressistas, e avançou-se muito pouco. Fake news. Eu não gosto muito dessa expressão, é uma expressão meio, sei lá, mas tudo bem, vamos usar. Não, é uma coisa nova, vamos combinar. Quer dizer, sempre se usou a mentira em processos eleitorais. A eleição em que estavam frente a frente o Dutra e o Eduardo Gomes, depois do Estado Novo, a questão dos marmiteiros, levantados por um deputado do PTB, dizendo que o Eduardo Gomes não queria voto dos marmiteiros, etc. Então, teve, não sei se foi decisiva para o resultado eleitoral, mas teve um peso enorme na eleição. Agora, esse problema está muito maior, porque com o universo da internet, você não tem muito como correr atrás, e quando está informado, as fake news já ganharam milhares, centenas de milhares ou milhões de pessoas que a escutaram. De forma que é um problema, de fato, mais grave. Já era complicado antes. Eu me lembro que eu estava até trabalhando no Globo, e dava aula também, e eu discutia muito questões em sala de aula, de edição, como a imprensa trata isso, trata aquilo, e havia uma matéria publicada na página 3 do Globo. Eu não tive nada a ver com ela, embora trabalhasse em editoria de política, com essa matéria eu não tive nada a ver, mas o título era assim, Garotinho era candidato a presidente da República, e o título da matéria era Garotinho usou avião de traficante. Então, eu disse, opa, acabou a candidatura do Garotinho. Mas você vai ver a matéria, era o seguinte, um grande traficante teve os bens apreendidos pela justiça, inclusive um avião dele. Para o avião não se deteriorar, a justiça deixou em mãos de uma empresa qualquer para, enfim, arrendou lá. E o Garotinho foi alugar um avião e alugou aquele avião. Quer dizer, é verdade, ele alugou um avião de um traficante. Agora, é uma mentira botar isso na matéria. Quem lesse a matéria toda veria qual era a história, mas não foi isso. Por fim, a questão das Forças Armadas. Eu admiro muito o ministro Gilson e sempre disse, poxa, seria muito bom se mais pessoas como ele estivessem no Supremo. Eu não sei se tenho o meu otimismo dele em relação às Forças Armadas. E olha que eu não estigmatizo Forças Armadas, sou filho de militar. Durante um momento da minha vida eu quis ser militar, seguindo a profissão do meu pai, que era um militar que não era de esquerda, mas não era de direita, era um democrata, um militar profissional, etc. Agora, eu temo... Bom, quero que as Forças Armadas sejam respeitadas. Elas são uma instituição nacional importante, entende? Elas têm que ser respeitadas, tem que se dar o respeito também. Elas não podem ajudar a sustentar um governo de milicianos. Não podem. Elas, ao fazer isso, elas estão se desmoralizando. E é ruim para elas e ruim para o país.
para o país interessa ter Forças Armadas respeitadas, coesas, respeitadoras da lei, etc., e que não, enfim, que a população veja nas Forças Armadas e tenha orgulho delas. Esse caminho que elas estão tomando, aceitando o fortalecimento de milícias, grupos armados e ligação com o banditismo, e essa gente interagindo diretamente com o governo federal, com a família do presidente, o próprio presidente, é uma complicação. Acho que elas deveriam refletir mais sobre o dano que estão causando à sua própria imagem. Muito obrigado. Obrigado, Cid Benjamin. Bom, são tantos, né, os detalhes dessa conjuntura, mas acho que aqui o que unifica, né, esse debate, até pela origem, né, das fundações que aqui estão, é esse compromisso com a democracia, com as conquistas, né, sociais previstas na Constituição, com os direitos das minorias, com o valor da liberdade, da manifestação, e com, talvez, a caracterização, né, de um caos que a gente vive, né, desde quando o Bolsonaro foi eleito. Eu tenho a impressão que ele age como um líder de oposição, né, porque ele está sempre na ofensiva, ele está sempre brigando com alguém, com algum fato, que é quase isso mesmo, a forma que ele expressa, e também, quer dizer, ele desconhece qualquer mediação que um governante, né, tem que fazer para ter uma maioria para governar, no mínimo. Muitos criticam o Fernando Haddad, né, a Dilma, o Lula, pelas inúmeras concessões que fizeram no parlamento para construir uma base parlamentar que lhe desse condições de governabilidade. A governabilidade no Brasil, no sistema presidencialista que a gente vive, nós já vimos que ela traz sempre um trauma para quem está governando, essa necessidade né, de ter uma governabilidade institucional, inclusive no parlamento, para aprovar as suas diretrizes, o seu programa de governo. Muitos criticam, muitos falam que isso foi a origem de que gerou, né, todo o processo, né, de primeiro com o mensalão, depois de criar, né, financiamento de campanhas, enfim. Muitos, quer dizer, mas foram presidentes que respeitaram as instituições, que entenderam essa lógica da governabilidade, né? Podemos avaliar se foi com acerto, com erro, mas é quase um imperativo que quem está no governo e não elegeu a maioria de bancada, ele tenha que fazer gestos no sentido de governabilidade. Quais são os limites disso, o que vem? Mas eu quero dizer que o que nós assistimos no governo Bolsonaro é um populista clássico, que não faz mediação direta com quem o apoia, né? Tanto que ele nem partido tem, foi eleito, entrou para um partido, hoje está sem partido, não valoriza nenhum desses mecanismos institucionais do Estado democrático, né? Afronta o Congresso, afronta o STF, quer interferir, né? Sempre achando que tem um respaldo das Forças Armadas. Aí, eu, como Cid, eu também não tenho assim, viu, Gil, tanta certeza, porque eu acho que dá essa força para o Bolsonaro para afrontar diariamente as instituições da democracia e do Estado de Direito Democrático, é uma pretensa consciência de que ele terá um respaldo para um autogolpe, para ter um golpe mesmo, para o fechamento de instituições. A gente sabe, então, nós temos, isso aqui foi um ponto comum de todos, da dificuldade, né, de conviver com esse governo, como falei, que não respeita nenhum, por princípio, porque ele não tem a formação dele sempre foi isso. Mas talvez era importante a gente voltar uma rodada para dizer, eu sei que tem muitas coisas, né, que ficarão aí para continuar debatendo, da origem, essa polarização, radicalidade, obviamente começou lá atrás, não surgiu, né, com o governo Bolsonaro, já existiu. Nós sabemos também que um ponto muito sensível, até para esses pedidos de impeachment andarem no Congresso, ou mesmo uma decisão de um órgão do Judiciário, da Justiça, como o TSE, o STF, ter coragem para tomar, às vezes, uma decisão ali avaliando,
é um pouco a manifestação da sociedade, e a gente sabe que isso é um termômetro muito importante, e talvez o impeachment de Dilma só teve os votos no parlamento porque tinha uma mobilização muito grande, né, nas ruas, naquele momento, da sociedade. Então, são instituições muito sensíveis. Tirando, obviamente, a dificuldade da pandemia, que, obviamente, né, o Cid também falou, tem que ter uma prioridade absoluta, que é a vida das pessoas, mas essa dificuldade de reunir, de ir para as ruas, de aglomerar, que, né, para preservar a vida não pode, mas o que os senhores, né, e a professora Carol poderiam dizer, assim, né, sendo que eu acho que essa discussão vai continuar, quais as origens, qual é a causa, como fazer aqui, né, para isso que a gente quer, botar um fim à sinceridade, seja com impeachment, com outro mecanismo, o que fazer essas forças democráticas se aglutinam nesse primeiro momento, que precisa, do meu ponto de vista, ampliar para construir uma maioria na sociedade, uma maioria consensual na sociedade, para que a gente possa caminhar no sentido de resguardar, aí sim, as instituições democráticas, resguardar as conquistas da Constituição, resguardar condições mínimas de civilidade, de humanidade, inclusive para combater, né, esse momento que a gente vive de pandemia, mas principalmente o pós-pandemia, o desenvolvimento econômico, o país vai sair destroçado, as nossas cidades, estou aqui numa cidade grande, mas sabendo da dificuldade que é atender minimamente as demandas da população, as dificuldades de acessar, como alguém disse aí, os benefícios que foram ditos, como o auxílio emergencial. Então, quais são essas saídas? O que temos que fazer neste momento? Então, estou aí problematizando para vocês falarem um pouquinho. Eu não sei aí, com os organizadores, são 15 horas e 37 minutos, qual o tempo... Cadê, Evelise, o tempo que nós temos para concluir esse debate? Evelise, está ouvindo, Evelise? Luzia, eu só queria... Eu posso falar um pouquinho? É só para lembrar, é um assunto que não está na pauta aqui, mas eu tenho me preocupado, é que com pandemia, e se a pandemia deixar, nós vamos ter necessariamente eleições esse ano. A festa da democracia vai estar presente. E mais, quando as eleições são no ente federativo, município, que nunca teve tanta importância como na condução da crise, da pandemia, juntamente com os estados. E mais, é preciso haver eleição. Não pode haver prorrogação de mandato. Que seja emenda constitucional. Nós temos as convenções partidárias, as aglomerações que vão ter que ser vislumbradas. Nós vamos ter que fazer o teste da urna eletrônica. Por que não, o trabalho dos cartórios eleitorais não pode ser um trabalho essencial? Exemplo de manicure, de barbeiro, para pôr em dia as urnas eletrônicas. Nós temos que pensar, inclusive, no maior número de dias para a coleta dos votos. Nós temos que pensar, inclusive, Haddad, na possibilidade de que alguém não se sinta com coragem de comparecer às urnas em função da pandemia. E isso pode ter, sim, uma redução de qualidade e quantidade na escolha popular. Não podemos fazer com que haja colidência de mandatos municipais, federais, estaduais, que vai ser um caos para a escolha do eleitor. E se a pandemia deixar, e o TSE parece que está trabalhando com isso,
Nós temos que ter um compromisso com a democracia. É preciso haver eleição, exatamente para fortalecer tudo isso que nós dissemos. E se o Brasil falhou na pandemia, ele não pode falhar no processo democrático. Obrigada. A Evelise aqui me informou que nós temos até 15h50 para ir com essa transmissão. Então, nós teremos aí mais 10 minutos. O senhor já falou, eu vou dividir aí entre os 3 restantes. Vou começar com o Fernando, que ouviu muito, deve ter muito a falar também, Fernando. Agora tem que ser mais conciso, porque essa delimitação do caso é da fundação desse seu aluno. Eu termino agradecendo enormemente a oportunidade de estar com o professor Dib, com o César, com o Benjamin, com o Cid Benjamin, chamei de César pelo hábito, e com a Carol. Eu te agradeço, Luzia, também a coordenação dos trabalhos. Mas eu queria dizer o seguinte, o problema não é montar uma base de apoio, né? É montar uma base de apoio em torno de que projeto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que você está disposto a abrir mão da tua carta programática para contar com adesão, né? Nós temos 30 partidos representados no Congresso Nacional, você tem que montar uma base de apoio. Então, eu acho que nós vivemos um período em que nós tínhamos efetivamente 2 projetos. Acho que o PSDB representava uma centro-direita mais liberal, o PT uma centro-esquerda mais desenvolvimentista. Foram os 2 partidos que capitanearam a redemocratização do país. Eu quero crer, e falando especificamente de Fernando Henrique e Lula, que eles compuseram base de apoio sem abrir mão das suas convicções programáticas, em grande medida. Óbvio que concessões é sempre preciso fazer para aprovar projetos, mas acho que o Fernando Henrique, até um certo ponto, levou o projeto liberal à frente, e até onde eu sei, o Lula saiu bastante contente, e a população mais que ele, com o seu governo. Então, eu não vejo que esteja nisso o problema. O problema é que nós temos hoje um presidente que não tem projeto. Isso, em primeiro lugar, não se preparou para o cargo, não apresentou um plano de governo, né? A não ser a subserviência dos interesses nacionais a uma potência maior do que nós, né? A potência americana. O grande projeto do Bolsonaro é um alinhamento quase que automático, né, sem nenhum tipo de juízo crítico, com os interesses americanos, com uma visão de geopolítica muito tosca, muito acanhada, né, inclusive do peso específico do Brasil no mundo. Um país com a importância do Brasil praticamente não pode ter alinhamento automático com ninguém, né, porque ele é importante demais para se alinhar automaticamente com quem quer que seja. China, Rússia, Estados Unidos, Europa. Nós éramos até outro dia um grande player, né? Um grande jogador desse tabuleiro, com uma diplomacia respeitada. E hoje, sem sombra de dúvida, é o país com mais dificuldades de interlocução no plano internacional. Então, não estou ouvindo. Oi? Terminou? Sim, eu só concluo dizendo que o nosso maior problema é que nós temos hoje um presidente sem projeto, onde o Centrão está entrando para dar substância para um governo que não tem. Isso que é grave, né? É uma base sem projeto de um presidente sem projeto. Obrigada, Fernando. Professora Carol, os 3 minutos. Bom, eu quero partir de onde parou o Fernando, quer dizer, nós estamos num processo de disputa, não importa tanto pelo direito, pelo viés jurídico, nós temos motivo de sobra para conduzir um processo de saída do Bolsonaro, seja via impeachment, ele viola tudo ao mesmo tempo, agora todos os dias algo novo, e cada novo dia mais adensam os crimes já
vamos dizer, identificados por todos que estão estudando isso. Então, quando o César mencionou a questão do impeachment, eu entendo assim, pelo menos é o que eu estou entendendo pela leitura dos movimentos e partidos, como eles estão, de certa forma, nos ensinando do ponto de vista jurídico, porque a luta vem antes do jurídico. Acho que isso que é a diferença nesse processo de acúmulo que a gente vem vivendo desde 2016. É um debate e um processo de disputa sobre o conteúdo desse processo de saída política, que é totalmente o oposto do que Dilma viveu. Dilma viveu um processo de crime de impeachment sem crime de responsabilidade, portanto, na meu ver, isso é claríssimo, não havia respaldo jurídico e houve um julgamento político. Nesse caso, sobra respaldo jurídico e é preciso ver se o amadurecimento vamos dizer, das razões políticas acontece também. Mas não é só Bolsonaro, é todo um projeto que ele representa, que é o que o Fernando falou aí. Eu acho que nós estamos mais do que nunca no processo de disputa. As entidades que ainda não entraram com o processo de impeachment devem entrar em breve. MST está fazendo sua análise, a CNBB tem estudado isso, tem opinado nesse sentido, a OAB é muito pressionada para também seguir o mesmo caminho, seja o processo, a CUT, os sindicatos, portanto, as lutas das frentes, Brasil Popular, Povo Sem Medo, estão em debate agora, nesse momento, com as suas bases. Então, é um processo de acúmulo, um processo de disputa, e o direito não é o problema, o direito está resolvido. A questão dos crimes de responsabilidade é o contrário do processo da Dilma, está resolvido. E como falou Beatriz Vargas, que é uma professora e membro da BJD, né? Tão grave um impeachment sem crime de responsabilidade é uma baciada, um monte de crimes de responsabilidade sem impeachment, ou sem uma saída que possa ser feita democraticamente respeitando a Constituição, esse é nosso momento. Não resolve o problema, porque não resolve a questão do projeto de governo, que está em disputa, inclusive, nesses manifestos, cartas, frentes que estão se formando aí. Então, não deixa de haver, nesse momento, por parte de qualquer pessoa, né, o alinhamento com o projeto político que mais interessa. E no nosso caso da BJD, sem dúvida nenhuma, é o projeto o projeto político, social e popular dos movimentos e dos partidos. Bom, teve um probleminha técnico aí. Vocês estão ouvindo? Vamos. Então, terminou, Carol? Sim, Luzia, terminei. Porque deu aqui para mim, sumiu o som e até caiu. Bom, então vamos passar para o Cid Benjamin. Bom, serei muito breve, nem vou estender o que eu acho, o que eu não acho. Só levantar duas questões rapidamente. Primeiro, me parece que os dias que a gente está vivendo agora, hoje, amanhã, semana que vem, etc., vão trazer algum tipo de definição. Mesmo que não seja alguma coisa estabelecida e definitiva. Mas ou o Bolsonaro vai avançar 2 casas, ou a oposição vai avançar 2 casas. Não dá para estar acontecendo o que está acontecendo dia após dia, o filho dele dizer que é o principal porta-voz do governo, dizer que a questão é saber não se vai haver ruptura, mas quando vai haver ruptura, do outro lado, enfim. Então, alguma coisa vai mudar, mesmo que não definitivamente nos próximos dias ou próximas semanas. Segunda coisa, em relação eu tenho dúvida se o Bolsonaro chega ao final como presidente. Ele pode chegar como ditador ou pode não chegar, pode cair antes. E uma grande questão aí é a seguinte: nós vamos ter centenas de milhares de mortos com a pandemia. E vamos ter uma crise econômica e um desemprego como nunca se viu nesse país. O que é que vai pesar mais? São os mortos, e vão ficar na conta do Bolsonaro pela condução criminosa que ele está dando em relação à pandemia, ou vai pesar mais a crise econômica e o desemprego, e o Bolsonaro vai tentar responsabilizar a oposição que queria fazer a quarentena. Eu acho que isso aí pode dar um pouco um rumo de uma chuva. O que vai pesar mais? Mas eu também não me arrisco a cravar uma ou outra coisa, embora, claro,
deseja ardentemente que Bolsonaro seja responsabilizado por tudo, pela pandemia, pela crise e pela ameaça à democracia. Bom, senhores, então chegamos aqui ao final. Como são temas muito densos para o debate, muito pouco tempo, né? A gente poderia ficar horas aqui debatendo, até porque com a qualificação dos senhores, com a pertinência de cada colocação, cada um focando aí a sua área, como disse a professora Carol, Cid, né, motivos, né, jurídicos, né, no nosso ordenamento já temos muito até para... Faltam talvez essas condições políticas, seja através... O Gilson foi, para mim, acho que muito otimista com relação à atuação do Supremo e no TSE, inclusive, que é um caminho também, talvez até mais curto, né, dessa decisão, né, mas está claro que nós estamos vivendo cotidianamente essa ameaça constante à democracia. Então, eu sei que apenas foram faladas questões que não puderam ser ampliadas o debate em função do tempo. Eu queria agradecer muito a todas as fundações. Eu estou aqui como diretora da Fundação Silvio Pereira, né, coordenando essa mesa, mas agradecer a todas as fundações, em especial ao Perseu Abramo, que hoje está fazendo essa transmissão, ao Cid Benjamin, ao ministro Gilson Diba, ao professor Fernando Haddad e também à professora Carol Prone. Agradeço essa contribuição de cada um. A quem nos ouviu, com certeza, sai também com mais consistência nas suas considerações para analisar e avaliar um momento dramático que nós estamos vivendo. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigada.